Fala galera, estamos aqui para gravar mais uma videoaula nesse período de quarentena. Então vamos dar continuidade aí ao assunto funções inorgânicas. Hoje eu vou falar sobre bases ou hidróxidos. Lembrando que eu já falei desse assunto do conceito de bases ou hidróxidos na aula de introdução a funções inorgânicas. E hoje eu vou falar sobre classificação das bases e nomenclatura das bases. Então essa aula de hoje é para falar sobre classificação e nomenclatura das bases. Mas antes de começar a aula, eu quero dar um recadinho muito importante para vocês. Quem não é inscrito no meu canal, faça a inscrição, ative o sininho das notificações e dá aquele like se gostar dessa aula de hoje. E outra coisa, também me siga no Instagram, profpedro.química, porque eu estou fazendo umas lives nesse período de quarentena com resolução de exercício de provas anteriores, tanto do Enem quanto outros vestibulares. Tranquilo? Então, bases ou hidróxidos, o conceito é o seguinte: segundo Arrhenius, bases ou hidróxidos vai ser toda substância que em solução aquosa vai sofrer dissociação, que é a separação de íons, e vai liberar como único ânion o OH-. Então, para ser base, tem que ter a hidroxila e essa hidroxila vai estar ligada a um cátion. Na maioria dos casos vai ser o metal, Só tem uma exceção que é o hidróxido de amônio, que eu já comentei na aula anterior. Vamos lá agora aprender a dar nome às bases. Pode anotar aí no seu caderno. Nomenclatura das bases. Para dar nome a bases, nós vamos colocar o prefixo hidróxido, um intermediário que é D, e a terminação que vai ser o nome do cátion. Lembrando que cátion é o íon positivo. Tranquilo? Então vamos aqui, coloquei alguns exemplos para a gente dar nome. O primeiro exemplo aqui vai ser o hidróxido. Então tem que colocar o prefixo hidróxido. E agora eu vou colocar o nome do cátion. Qual que é o nome desse carinha aqui, Sódio. Então, vou colocar D, o intermediário, e o nome do cátion, que é o sódio. Então, quem ainda não memorizou, só olha na tabela periódica o nome dos cátions. Lá vai ter o símbolo do sódio, que é o Na. Então, você vai saber o nome desse indivíduo aqui. Então, hidróxido de sódio. No segundo exemplo, eu vou ter o hidróxido de cálcio. Ca, o símbolo aí do cálcio. Nesse terceiro exemplo, eu vou ter o hidróxido de berílio. Tranquilo? Então, nomenclatura das bases é bem tranquilo. Você vai colocar o prefixo hidróxido, o intermediário D, e a terminação vai ser o nome do cátion, que é um indivíduo que vai estar ligado à hidroxila. Lembrando que a hidroxila é o ânion do composto, das bases, e o cátion vai ser ou o metal, ou no caso, o amônio, que é o NH4+. Só que tem algumas bases que tem NOx, tem alguns elementos, alguns metais que formam dois tipos de bases, que é o caso do ferro e do chumbo, Eles têm NOx variado, então vai formar dois tipos de bases. Nesse caso aqui, eu vou colocar o prefixo hidróxido. O intermediário vai ser D, a mesma coisinha. E colocar aqui, ferro, que é o nome do cátion, ferro, o símbolo aqui é o Fe. Só que aqui, eu vou colocar 2 em algarismos romanos. Então, eu vou ter o hidróxido de ferro 2. Porque aqui embaixo você observa que o ferro forma outro tipo de base, com 3 hidroxilas. Então, esse composto aqui de baixo vai se chamar hidróxido de ferro 3. Hidróxido de ferro 3. Tranquilo? Então, para diferenciar as duas bases formadas pelo ferro. Isso vai acontecer com ferro e com chumbo. Ou então, podemos utilizar aqui a nomenclatura lá dos ácidos, a terminação de ácidos. Lembra, o oxiácido que tem maior quantidade de oxigênio na molécula
ele vai ter uma terminação ico. O que tem menor quantidade de oxigênio na molécula tem a terminação oso. Então, nesse caso aqui, ó, essa primeira base formada pelo ferro tem menor quantidade de oxigênio, vai ter apenas 2 oxigênios, né? Então aqui, ó, o H entre parênteses, 2 aqui, então vai ter 2 oxigênios. O aqui de baixo vai ter 3 oxigênios. Então, como esse aqui tem 3 oxigênios, então ele vai ter terminação ico. Então eu posso chamar ele de hidróxido férrico. Beleza? Então, hidróxido férrico. Já esse outro aqui, como só tem 2 oxigênios, tem uma menor quantidade de oxigênio, vai ser o hidróxido, vou colocar aqui, ó, só a terminação, hidróxido ferroso. Terminação oso. Tranquilo, galera? Então, nomenclatura de base é bem suave, bem tranquilo mesmo. Vamos dar continuidade aqui falando de classificação das bases. E a primeira classificação que eu vou falar com vocês é de acordo com o número de hidroxilas dissociáveis, né? Lembrando que hidroxila é um OH. Então, primeira classificação, de acordo com o número de hidroxilas dissociáveis. Lembrando que dissociação ocorre com compostos iônicos, não esqueça disso. E dissociação é separação de íons. Então, de acordo com o número de hidroxilas dissociáveis, eu vou ter monobase, dibase, tribase e tetrabase. Não ultrapassa isso aqui, né? Então, monobase vai ser aquela base que só tem uma hidroxila dissociável. Então, aqui é bem simples. Vou colocar um exemplo aqui, ó. NaOH. Como só tem uma hidroxila, e essa hidroxila vai ser dissociada, então vai ser uma monobase. Então aqui você vai olhar só a quantidade de hidroxilas. Então se tiver uma hidroxila, monobase. 2 hidroxilas de base. 3 hidroxilas no composto, né, na base, vai ser tribase. 4 hidroxilas vai ser tetrabase. Não ultrapassa tetrabases, ok? Então aqui um exemplo de base, a gente tem aqui, ó, o hidróxido de magnésio. Lembrando que o magnésio é da família 2A, dos metais alcalinos terrosos, né? Então, ele vai ter 2 hidroxilas aqui para estabilizá-lo, porque ele perde 2 elétrons e cada hidroxila ganha 1 elétron. Tranquilo? Então, o hidróxido de magnésio, também vendido comercialmente como leite de magnésio, ele vai ser classificado como dibase. Tribase, a gente tem o hidróxido de alumínio, né? Então, hidróxido de alumínio tem 3 hidroxilas, essas 3 hidroxilas vão ser dissociadas, então ele é classificado como uma tribase. Tetrabase, nós temos esse indivíduo aqui, ó, PbOH4. Como tem 4 hidroxilas, vai ser uma tetrabase, porque as 4 hidroxilas vão ser dissociáveis. Tranquilo? Bom, galera, já a solubilidade em água, né? A segunda classificação, nós vamos ter as bases solúveis, pouco solúveis e praticamente insolúveis. Então, anota essa informação no caderno de vocês. Bases solúveis são aquelas formadas pelos metais da família 1A, né? E também incluindo o hidróxido de amônio. Então, o hidróxido de amônio é uma base muito solúvel em água. E as demais vão ser as bases formadas pelos metais alcalinos. Então, hidróxido de sódio, né, hidróxido de potássio, são bases muito solúveis em água. Agora, pouco solúveis são aquelas formadas pelos metais da família 2A, os famosos metais alcalinos terrosos. Então, os metais alcalinos terrosos formam bases pouco solúveis em água. E praticamente solúveis são as bases formadas pelos metais ou íons, né, de transição. Então, hidróxido de ferro, né, esses hidróxidos de chumbo, esses indivíduos são praticamente solúveis em água. Claro que aqui, ó, da família 2A tem uma exceção, anota aí. A exceções, né? Eu vou ter
o hidróxido de magnésio e também o hidróxido de berílio. Esses indivíduos aqui, ó, apesar de ser da família 2A, eles são considerados bases praticamente solúveis em água. Tranquilo? Então não esqueça disso. Então na família 2A, no geral, né, são bases formadas por... são bases pouco solúveis em água, só que tem essas duas exceções aqui, que é o hidróxido de magnésio e o hidróxido de berílio, que são bases praticamente solúveis em água. E essa solubilidade em água vai servir para dar outra classificação, que é o quê? Força das bases. Bases fortes são aquelas que, no geral, são solúveis em água. Bases fracas, elas vão ser praticamente solúveis em água. Por quê? Quando é muito solúvel em água, você vai ter muita hidroxila dissociável. Então, o grau de dissociação vai ser acima de 50%. Quando a base é praticamente solúvel em água, vai ter um grau de dissociação abaixo de 50%. Então, portanto, a base vai ser classificada como fraca. Então, aqui, ó, bases fortes são as bases solúveis em água. Solúveis em água. Solúveis e pouco solúveis. Vou colocar assim também. E pouco solúveis. Bases fracas, nós vamos ter as praticamente solúveis. Então, praticamente insolúveis em água. Galera, nesse caso aqui, ó, você observa que solúveis em água tem os metais da família 1A, por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio e o hidróxido de amônio. Esse indivíduo aqui, ó, o hidróxido de amônio, apesar de ser muito solúvel em água, vai ser uma base fraca. Por quê, professor? Porque o grau de dissociação dessa base aqui vai ser muito baixo. Então, ele vai ser classificado como uma base fraca, apesar de ser muito solúvel em água. Tranquilo? Bases fortes são aquelas formadas dos elementos da família 1A e 2A. Só que aqui você vai excluir quem? O hidróxido de magnésio e o hidróxido de berílio. Porque são, apesar de estar na família 2A, são bases praticamente solúveis em água e são consideradas bases fracas. Não esqueça disso. Então aqui, bases fortes, para ficar mais fácil, ó, aquelas formadas pela família 1A e 2A, claro, com a exceção do hidróxido de magnésio e do hidróxido de berílio. E bases fracas são o hidróxido de amônio, né, que eu já falei, apesar de ser solúvel em água, é classificado como uma base fraca. E incluindo também o hidróxido de magnésio, conhecido também como leite de magnésia, e o hidróxido de berílio. E as demais bases formadas pelos metais de transição. Vou colocar aqui, ó, metais ou íons de transição. Tranquilo? São classificadas como bases fracas. Então, galerinha, é isso, né? Fechou essa aula sobre bases. Então, falei de nomenclatura, de classificação das bases. Espero que tenha ficado bem claro, né? Qualquer dúvida pode comentar aí no vídeo. E até a próxima aula. Tranquilo?